A chuva caía de um céu sombrio. Os guardas mantinham uma posição defensiva ao redor da carroça e muitos cadáveres estavam espalhados pelo chão. Entre os guardas, destacava-se um homem forte com um hanbok na cabeça. Coberto de sangue, ele resmungava por quanto tempo mais aqueles caras mascarados os atacariam. Mas os atacantes pareciam se tornar cada vez mais numerosos, e seus ataques se tornavam cada vez mais ferozes. Os guardas já lutavam para resistir ao ataque, caindo um após o outro. Mais e mais sangue era derramado a cada minuto que passava. Um grupo de assassinos atacou um homem de hanbok com um forte desejo de matar. Mas o homem conseguiu repelir todos os ataques. Ele era tão forte que nenhum dos atacantes sobreviveu. O sangue jorrou como numa fonte dos corpos caídos dos inimigos. Ele próprio não ficou ileso. Os cortes em seu corpo eram infindáveis, mas havia ainda mais agressores. O homem xingou. Tein был довольно безобидным парнем и очень любил манху. Era com eles que o homem se dirigia para negociar, mas parece que foram eles que armaram a emboscada. Seu próximo pensamento foi que era necessário proteger seu mestre, que estava na pista, a qualquer custo. Ele instou os guerreiros restantes a resistirem com todas as suas forças e garantiu-lhes que a ajuda estava a caminho. Não se sabe se acreditaram nele, mas responderam com concordância unânime. De repente, alguém perguntou se o guerreiro queria dizer ajuda, e cabeças decepadas rolaram aos pés do homem. Ее ноги были что надо, и Ин проводил девушку долгим взглядом, пробормотав, что ножки эти — штангенциркуль. O homem do hanbok tentou entender como isso podia acontecer. E tu, Tein, получил удар. E então ele percebeu quem exatamente estava parado на sua frente. Это был типичный школьный хулиган и мажор, в фирме отца которого работал папа Teina, a primeira espada que perfura o céu, tigre dando. O homem do hanbok ficou impressionado com a força exalada pelo líder. Por sua vez, Tigre expressou sua admiração pela força do pavilhão de gelo, ao qual pertenciam aqueles que foram emboscados, já que conseguiram resistir a eles. O homem de hanbok riu em resposta e expressou sua surpresa pela coragem do chefe dos Murim em ser tão autoconfiante. Afinal, se ele tivesse conhecido seu mestre pessoalmente, teria se metido em uma grande encrenca. Essa declaração irritou os guerreiros atrás de Tiger, tanto que eles estavam prontos para lutar contra ela em um segundo. De repente, alguém os chamou para parar. Uma linda jovem apareceu da carruagem. O homem de hanbok a chamou de Senhora Diana. Sua voz estava cheia de preocupação, mas a moça lhe garantiu que estava tudo bem e que não havia necessidade de se preocupar com ela. O tigre Danto também ordenou que seus guerreiros se afastassem. A moça estava prestes a chamar o chefe de Murim pelo nome, mas ele a interrompeu no meio da frase. Estava irritado porque, em sua opinião, sua filha não só havia sido enganada por aquelas pessoas, como também havia fugido de casa. Mas, como todos podem cometer erros e ser perdoados, sendo o pai dela, ele também está disposto a perdoá-la, se a filha estiver disposta a voltar para ele. Ele acreditava que uma garota tão inteligente seria capaz de fazer a escolha certa. Hwoyong pensou sobre isso e perguntou se seu pai deixaria as pessoas restantes vivas. O líder de Murim permaneceu em silêncio, o que era uma resposta óbvia. Ele não tinha a intenção de deixar ninguém vivo. Ao perceber isso, a menina subconscientemente estremeceu e, com lágrimas nos olhos, recusou a oferta do pai. Monstro продолжал преследовать мажора, который умолял помочь ему. O homem do hanbok tentou proteger Diana, mas era tarde demais. Dizendo que não tinha mais uma filha, o líder de Murima se afastou da garota, que caiu em uma poça de seu próprio sangue. Em sua opinião, como sua filha havia caído sob a influência dessas pessoas, ela merecia morrer. E agora a única missão deles era devolver a alma das planícies centrais. E para isso, precisavam matar todos que estivessem de alguma forma conectados ao Palácio do Norte. A batalha recomeçou com vigor renovado. Diana, deitada no chão e incapaz de se mover, lembrou-se de sua promessa de retornar e percebeu com pesar que não seria capaz de cumpri-la. Nos últimos momentos de sua vida, ela se lembrou da aparição daquele a quem fez essa promessa. Algum tempo depois, uma tempestade atingiu o Palácio do Norte. Seu mestre William Grant recebeu o relatório. Ele foi informado de que os membros do Pavilhão de Gelo, incluindo Lord Murray Blin, que havia ido como enviado para negociar a paz com a Aliança de Combate, foram emboscados pela Aliança Murim e destruídos. Essa notícia deixou William frenético. A percepção de que Diane havia morrido junto com os guerreiros fez Murim odiar a Aliança mais do que nunca. Depois de convocar os chefes de todos os pavilhões do Palácio do Norte, ele foi até as planícies centrais para eliminar todos da face da terra. Um ano depois, uma tempestade de neve assolou as planícies centrais. O líder ferido da Aliança Murima, Tiger Dendo, olhou para o campo de batalha incrédulo.
Таин опять напомнил системе, что она обещала дать все, что угодно, и если она является стержнем этого мира. Неужели она хочет взять свои слова обратно? Em frente a ele estava William Grant com seus generais, com uma expressão fria no rosto. Таин и сам не верил, что такое может сработать, а система пояснила, что этот билет дает награды за все этажи башни. Em resposta, o líder da aliança riu e disse que deixá-la viva seria um grande erro. Afinal, ela o traiu и se uniu ao norte. Então Уильям usou seu poder. На несколько секунд яркий свет наполнил... На миг Земля превратилась в самую яркую звезду во Вселенной. Хотя, конечно, Земля — это планета. E a lenda viva do Mar do Norte, Mestre William Grant, tornou-se o governante indiscutível das planícies centrais. No entanto, isso não lhe trouxe alegria. De volta ao Palácio do Mar do Norte, William ficou sozinho com seus pensamentos sobre Diana, olhando para a flor do amor murcha. Ele se lembrou de como, certa vez, Diana irrompeu em seu escritório com aquela flor. A moça ficou incrivelmente feliz por ela finalmente ter florescido. Esta flor só podia florescer quando duas pessoas se amavam de verdade. E a menina temia que ela nunca florescesse. Mas como o botão podia se abrir, significava que ela não apenas amava, mas também era amada em troка. Мажору даже показалось, что Таин стал чуть менее уродлив, чем был прежде. Mas após a morte da jovem, a flor murchou. O dono do palácio não podia se desfazer daquela flor, pois todos os seus pensamentos estavam voltados para Diana e para o fato de que todo o jardim deveria ser coberto com aquelas flores. Monstro взревел и разинул огромную пасть. Foi um fenômeno incrível, e para descobrir o que realmente aconteceu, William chamou seu assistente Marvel. Ele ordenou que alguém fosse encontrado para explicar esse fenômeno, mesmo que isso significasse procurar por todas as planícies centrais. Poucos dias depois, muitas pessoas que tinham o título de sábios estavam reunidas no pavilhão de gelo do Mar do Norte, e todos esperavam confusos para descobrir o motivo de sua reunião. Em determinado momento, ouviu-se uma voz que ordenou que eles saíssem para o jardim do palácio. E quando saíram, ficaram maravilhados ao ver um grande espaço repleto de flores de amor desabrochando. Para eles, foi uma visão incrível, pois nem todos tiveram a oportunidade de ver uma flor dessas desabrochar em toda a vida. O símbolo do amor estava inscrito em seus caules. Era simplesmente incrível cultivá-las em tamanha quantidade. Essas flores simplesmente cativaram os sábios. De repente, alguém perguntou se eles gostavam daquelas flores. E quando todos se viraram, viram o dono do Palácio do Mar do Norte, William Grant. Ele também se apresentou como o dono deste jardim. Ele disse que ele e sua amada fizeram essas flores desabrocharem. Mas quando ela morreu, as flores também murcharam. No entanto, por algum motivo, alguns dias atrás, as flores reviveram. Essa notícia intrigou os sábios, e um deles sugeriu uma possibilidade. Havia a possibilidade da amada de William ter renascido em um novo corpo, ou seja, de ter ocorrido uma reencarnação. Isso explicaria por que a flor havia florescido novamente. E William Grant aproveitou a oportunidade, pois, embora tivesse conseguido unir toda a região após a captura das planícies centrais, realizando assim o desejo há muito acalentado do Mar do Norte, ele próprio sentia apenas vazio. Sua saudade da garota só aumentava a cada dia. Então, quando lhe perguntaram como encontrar uma garota, o sábio respondeu que a flor do amor brilha fracamente quando dois amantes estão próximos. Portanto, é bem possível encontrar uma garota com a ajuda da flor. Para facilitar o transporte da flor, o sábio também aconselhou transformá-la em uma joia. Satisfeito, William instruiu os sábios a criarem uma em 10 dias, pois era quando ele queria embarcar na jornada. E se fizessem tudo certo, poderiam obter centenas de moedas de ouro cada. Naturalmente, eles começаram a trabalhar imediatamente. Тут он увидел, что монстр пытается по-тихому уйти, и задействовал скилл СС, ранга связывания. Таин не хотел убивать этого зверя во второй раз и применил способность изгнания в другие миры. A bordo estava William Grant. Por mais de 3 anos, ele vinha procurando incansavelmente pela reencarnação de Diana. E o lugar para onde a nave se dirigia era o último lugar em sua busca. Desde que começou a viajar, ele visitou muitos lugares, vasculhando toda a planície central. Cultivando ao longo do caminho, o homem também ascendeu do nível de transformação para um nível profundo e experimentou metamorfose completa 2 vezes. Tudo isso foi feito para encontrar Diana. Lembrando do passado, William ainda não conseguia se perdoar por ter ouvido o pedido da moça quando ela pediu para ele ir às negociações em seu lugar. Таин пренебрежительно посмотрел на мажора, валяющегося у него в ногах, и спросил: «Так принести ему хлеба?» Mas Diana disse que queria confiar no pai desta vez.
Por isso, pediu para ir à reunião. E William concordou com suas palavras. Ao mesmo tempo, a menina deu ao jovem guerreiro um presente de sua falecida mãe, que era um colar que poderia retornar a quem o deu. Тейн попросил его немного подождать, на что парень воскликнул, что ничего же может быть важнее, чем спасение его и всей школы. Ao acordar, de repente, seja de um sonho ou de lembranças, William sentiu que o navio estava inclinando mais do que o normal e percebeu que havia uma tempestade no mar. Quando o guerreiro subiu no convés, ele viu pessoas correndo ao redor do navio и uma onda enorme se aproximando delas. Папа с удивлением спросил жену, неужели бывают такие огромные спальни для одного человека? Хорошо, очевидно, в выходной развалиться на диване перед телевизором. Muitos foram levados para o mar. Usando o telecinese, Hive enviou tábuas salva-vidas para aqueles que caíram no mar. Mas então o navio foi atingido por uma onda ainda maior, uma colisão que o navio não seria mais capaz de suportar. O jovem então usou seus poderes para congelar as ondas usando a técnica do túnel de gelo. Naquele momento, por algum motivo, o pingente começou a brilhar. Então um raio de luz veio do céu e atingiu diretamente o navio. Ele cegou e absorveu William. E quando ele desapareceu, para surpresa dos passageiros, a tempestade acabou. Quando William acordou, ele se viu em um espaço apertado que lembrava uma carruagem. A última coisa de que ele se lembrava era do navio и de lutar contra a tempestade, com a cabeça partindo. Но теперь они могут больше за него не беспокоиться, потому что он избран спасителем человечества. Читая мангу и наблюдая, как герои борются с такими катастрофами, как сейчас, он думал про себя. Alguns revidaram seus ataques com meios improvisados. O corpo de uma mosca gigante, cortado ao meio, caiu na frente da jovem e da garota de cabelo rosa. Duas pessoas, um homem de óculos e um rapaz muito jovem, gritaram os nomes das meninas. Foram elas que picaram o inseto. Naquele momento, um raio de luz brilhante apareceu atrás deles, cortando não apenas os insetos que fervilhavam acima da carruagem, mas também a própria carruagem ao meio. Um dos homens gritou, horrorizado, ao saber que era uma carruagem de primeira classe. Um jovem de cabelos prateados saiu da carruagem desmontada, murmurando para si mesmo que parecia ter entrado na floresta das planícies centrais. Era naturalmente William. Ele olhou para as pessoas estupefatas ao redor, notando que tinham olhos coloridos, o que significava que provavelmente eram estrangeiros. Eram raros nas planícies centrais. E então sua atenção foi atraída para insetos. Moscas muito grandes. A presença de estrangeiros e insetos gigantes surpreendeu tanto o guerreiro que ele chegou a ficar paralisado por alguns instantes, tentando compreender a situação. Mas insetos? Não. Uma dessas moscas atacou William. Naturalmente foi fácil para ele desviar do ataque dela. Em troca, ele lançou uma rajada de ki de gelo, disparo divino de gelo. O inseto que o atacou imediatamente se transformou em um bloco de gelo em pleno voo. O guerreiro não conseguia perdoar o fato de que algum inseto, mesmo que aumentado de tamanho, ousasse atacar um homem. Usando suas habilidades de ki de gelo, ele congelou todas as moscas no ar em um piscar de olhos. As pessoas que assistiam aos acontecimentos ficaram impressionadas tanto com a força do homem quanto com a velocidade com que ele fazia tudo. Achavam difícil de acreditar, mesmo tendo visto com os próprios olhos. A primeira pessoa a recobrar a razão foi um homem quase careca. Pela maneira como todos o tratavam, ficava claro que ele era o líder do grupo. O homem se dirigiu a William em uma língua que ele não entendia. Ele curvou-se profundamente diante do espadachim e perguntou algo. Naturalmente, William não entendeu nada do que foi dito, embora imaginasse que estava sendo agradecido. Então, decidiu dizer ao chefe que não havia entendido o que ele dizia. E mais tarde ele perguntou se alguém no grupo falava a língua das planícies centrais. As pessoas começaram a discutir algo entre si. Era evidente que elas também não entendiam o que o guerreiro estava dizendo. Então o ancião enviou um dos assistentes até as carroças, e quando ele retornou, entregou o anel ao ancião. O homem colocou-o no dedo e lançou um feitiço. As ações do homem alarmaram William. Quem sabe que tipo de magia ele havia conjurado? Mas, estranhamente, o ancião de repente falou com ele em uma linguagem compreensível para o guerreiro. Quando o homem perguntou se sua fala agora era compreensível, William confirmou que a fala do homem agora soava muito bem na língua das planícies centrais. O homem se apresentou novamente, dizendo que seu nome era Edmund Rowell e que ele era o chefe da guilda dos mercadores de Rowell, e agradeceu-lhe novamente por salvá-lo. Então, perguntou o nome do espadachim mágico. O novo termo era desconhecido para William. Ele também deu seu nome e perguntou quem eram os espadachins mágicos. Edmund respondeu que espadachins mágicos são aquelas pessoas que usam tanto espada quanto magia. William interessou-se imediatamente pelo que era magia.
E essa questão intrigou Edmund. Afinal, na sua opinião, o poder com que o guerreiro congelava os insetos era mágico. Tornou-se muito interessante saber de onde ele vinha. E enquanto pensava em como explicar algo que todos já sabiam, William decidiu que estava sendo ignorado. E ele nunca fora conhecido por sua paciência. Então ele pediu ao mestre da guilda que respondesse rapidamente à sua pergunta, ativando o Ki. Isso assustou Edmund tanto que ele silenciosamente chamou William de louco. Depois de algumas horas, Edmund finalmente conseguiu explicar o conceito de magia ao menino de uma maneira compreensível. War ficou intrigado com o fato de algo assim existir nas planícies centrais, o que ele expressou em voz alta. Tendo ouvido William diversas vezes sobre as planícies centrais, Edmund se perguntou onde tal lugar estaria localizado. Ao que o guerreiro respondeu que eles estavam ali naquele momento. Ao que Edmund balançou a cabeça e notou que aquela não era a planície central, mas uma floresta no caminho para Barkan, a capital do reino de Drake. Ao que eles começaram a discutir, William alegou que estava louco e que aquelas eram as planícies centrais. Ao que o líder da guilda alegou que apenas o guerreiro estava enganado e que aquilo não passava da estrada para Barkhan. Então, o rapaz sugeriu que resolvessem a disputa com a ajuda de um garoto que estava escondido atrás das árvores, escutando a conversa. Edmundo chamou o menino e Guilherme fez-lhe a pergunta. Mas, infelizmente, ele não conseguiu responder nem entender o que queriam dele. Ele não falava o idioma. Então Edmundo entregou o anel ao guerreiro e explicou-lhe o princípio de ação e ativação. Claro, ele não queria revelar algo assim, mas seria mais fácil para todos. Colocando-o no dedo, William lançou um feitiço para interpretar línguas. O anel começou a brilhar, perfurando o espaço com uma escrita mágica. E então, o guerreiro começou a entender o que aqueles ao seu redor diziam. Então, virou-se novamente para o menino. Perguntou-lhe seu nome e onde ele achava que estavam naquele momento. Nas planícies centrais ou na floresta a caminho de Barkan. Ao que a criança respondeu que seu nome era Liu e que não tinha ideia de onde ficavam as planícies centrais, e que aquela era exatamente aquela floresta. Depois de mais algumas explicações e dúvidas, William finalmente teve que admitir que aquelas não eram de fato as planícies centrais. E então ele percebeu que quando perdeu a consciência, estava lutando contra uma tempestade em um navio. E quando ele acordou, ele estava em uma carroça. Isso significa que foi ele quem se moveu no espaço. A percepção desse fato chocou o espadachim. De repente, ele sentiu algo estranho acontecendo em seu Dantian. É verdade que durou apenas um momento e quem estava ao redor não notou nada de estranho. Mas essa energia que era ativada pelo baú preocupava o jovem, pois era muito diferente de tudo o que ele conhecia. Algo estava errado. Ele se levantou abruptamente e foi sozinho para a floresta, o que assustou e confundiu Edmund. William precisava ficar sozinho para ter certeza de que essa outra energia pura era diferente daquela das planícies centrais. Indo mais longe e se afastando do chão, William pulou e ficou pendurado acima da floresta. Então ondas de energia pura e infinita se abriram diante de seus olhos. Ela entrou no Dantian de William e foi absorvida pelo núcleo de poder. O espadachim imediatamente sentiu seu cultivo avançar dramaticamente. A quantidade de Ki acumulada no Dantian aumentou para o dobro da quantidade normal. William começou a descer. Seus pensamentos giravam em torno de tudo o que era novo e desconhecido. Mas o mais incompreensível para ele era porque estava ali e não nas planícies centrais. Afinal, ele precisava encontrar Diana. De repente, sua atenção foi atraída para o pingente. Começou a brilhar e a emitir uma energia estranha. O colar de retorno que Diana me deu foi usado como fiança para o pingente. Nesse caso, havia uma grande probabilidade de Diana ter reencarnado nessas terras. Quando ele retornou ao acampamento, foi recebido por um Edmundo muito irritado. Ele perguntou a William o que havia acontecido com ele e para onde ele havia fugido tão rapidamente, alarmando todo o acampamento. O espadachim se divertiu com a reação. Era claro que Edmundo estava preocupado com ele. O rapaz respondeu que tinha alguns negócios a tratar e que por isso precisava se afastar. E ele perguntou se ele havia entendido corretamente as palavras de Leo, que aquele lugar era chamado de Reino de Drake. Edmundo confirmou isso mais uma vez e que eles logo chegariam à capital, Barkhan. Mas então um garotinho interveio na conversa. Ele riu e disse que William parecia um homem que havia sido treinado nas montanhas e não tinha noção do mundo. William confirmou que isso era verdade e que ele, de fato, havia treinado nas montanhas e que só recentemente havia saído para o mundo. Ao que a criança comentou que já tinha ouvido falar de tais esquisitões antes, mas que esta era a primeira vez que encontrava um na vida real. A falta de conhecimento sobre o lugar era de fato um problema. Então, a criança se ofereceu para ensinar a William tudo o que sabia. O homem gostou da ideia e perguntou qual era o nome do menino. Ao que ele respondeu Luffy. Sob a orientação do menino,
William aprendeu que aquele país não ficava em outro continente, como ele havia presumido anteriormente, mas em outro mundo. Havia uma grande diferença entre as línguas, a escrita e, em geral, na aparência de algumas coisas familiares. Além disso, neste mundo havia outras raças, como elfos e anões. Havia homens-fera que tinham características de vários animais. Havia também uma poderosa raça de dragões, cujos representantes se assemelhavam a um grande lagarto alado. Magia de distorção existia ali. Segundo Luffy, essa magia só estava disponível para magos do quinto círculo em diante. E quanto mais forte o mago, mais longe ele podia viajar. E também feitiços que Riv não conseguia entender. Este mundo guardava muitos mistérios e maravilhas para o espadachim. Mas o mais incomum para ele era a existência de 3 luas neste mundo. Foi por causa delas que as colmeias tiveram que aceitar o fato de que ele havia se mudado para outro mundo. E havia também um pingente que o levava até Diana através dos mundos. De repente, o grito de um homem foi ouvido nas proximidades. E William foi em direção a ele. Lá, ele encontrou uma garota chamada Sabina, que estava abraçando uma menina com uma mão e segurando uma adaga na outra. Ambas pareciam indispostas, com veias vermelhas e salientes no rosto. Vários homens tentaram impedi-la, assegurando-lhe que, ao chegarem à capital, encontrariam um mágico curandeiro que poderia curá-la e a pequena Annie, e que ela não deveria executar seu plano. Em resposta, Sabina disse que não era tola e que entendia que, mesmo que encontrassem um curandeiro, o tratamento custaria uma fortuna e ninguém tinha esse dinheiro, o que significava que ela e Annie morreriam de qualquer maneira. Afinal, os ovos dos percevejos assassinos ficam presos perto do coração e não se sabe quando eclodirão. E quando se transformarem em larvas, despedaçarão seus corpos. Então seria melhor para eles não viverem com medo, expondo outros ao perigo, e para ela matá-los aqui e agora. Naquele momento, William veio deter a garota. Num piscar de olhos, pegou a arma das mãos de Sabina e prometeu ajudá-los. Mas quando o chefe perguntou se ele conhecia magia de cura, o espadachim respondeu que não entendia de magia, mas sabia curar como os nativos. Isso deu esperança aos que o cercavam. E Edmundo prometeu em troca fazer tudo o que estivesse ao seu alcance, se pudesse ajudar. Guilherme pediu para abrir espaço para ele e para que todos se afastassem. Então ele sentou as 2 meninas no chão e pediu que fechassem os olhos e relaxassem. Então ele começou a usar gradualmente a energia do seu Dantian neles, examinando seus corpos. Ele ouviu na conversa que os ovos deveriam estar em algum lugar perto do coração. Demorou algum tempo para encontrar os ovos de percevejos assassinos, depositados nos corpos das meninas. Felizmente, eles ainda não tinham eclodido, e Hive começou o tratamento. Controlando cuidadosamente o fluxo de energia injetada, ele a direcionou diretamente para os ovos do parasita para queimá-los sem prejudicar o coração. Naquele momento, as meninas sentiram um forte calor no peito, e então tudo acabou. Nesse momento, William anunciou que havia removido todos os ovos de insetos para que as meninas pudessem viver em paz. Com medo de acreditar em tamanha felicidade, Edmund perguntou mais algumas vezes se estava realmente tudo bem com as meninas. O espadachim confirmou novamente que havia feito tudo corretamente e que não haveria efeitos colaterais, então não havia nada com que se preocupar. As meninas agradeceram alegremente ao homem do fundo do coração. E não só elas. Todos na caravana se curvaram em gratidão. William desejou boa noite a todos e, alegando cansaço, foi para um canto, para ficar sozinho. Tinha sido um longo dia para ele. E ele sentia saudade de Diana. Poucos dias depois, a caravana chegou à capital Barkhan. O clima estava tão quente que era a hora certa para ter uma insolação. Luffy ofereceu a William uma bebida de seu cantil extra, pelo qual o homem ficou grato. A água no cantil estava morna, e por isso não ajudou muito a matar a sede. William decidiu resolver esse problema e, ao mesmo tempo, fazer um experimento liberando um pouco de energia fria no frasco. Tomando um gole de água fria, o espadachim definitivamente se sentiu melhor. Luffy percebeu que o frasco que dera ao jovem estava fazendo barulhos estranhos e perguntou a ele sobre isso. Em vez de responder, o homem decidiu pregar uma peça no rapaz, colocando o frasco gelado em seu rosto. O menino ficou muito surpreso por o recipiente ter ficado tão frio de repente, e quando tomei um gole de água do cantil, senti que havia gelo nele. A sensação refrescante de frescor revigorou o menino instantaneamente. Então ele pediu para esfriar seu cantil também, e William não recusou. É verdade que outras pessoas na caravana também notaram isso. Literalmente 1 minuto depois, uma multidão de peregrinos se formou perto de William, pedindo que um feitiço refrescante fosse lançado em seus frascos. Como o homem se sentia obrigado por todas as informações e ajuda que recebeu dessas pessoas,
Ele simplesmente não podia recusar o pedido. Isso não foi difícil de fazer, mas William tinha a sensação de que atender a esse pedido causaria ainda mais problemas. Naquele momento, Edmundo se aproximou deles para descobrir por que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Luffy contou sobre o frasco e o gelo, e então o líder começou a implorar apaixonadamente para que ele fizesse o mesmo por ele. William ficou surpreso com a reação, mas concordou, já que Edmund o ajudou a resolver o problema mais importante, a barreira da língua. Depois de tomar um gole do frasco, ele ficou tão encantado que começou a recitar odes quase laudatórias ao sabor do gelo feito pelo espadachim. William achou isso muito estranho. Ele simplesmente congelou a água, então como poderia ter um gosto diferente? Acontece que a criação de gelo geralmente usa as propriedades frias do mana no ar para congelar a água diretamente. Ou eles coletam umidade da atmosfera. Durante esse processo, impurezas de mana são adicionadas ao gelo, e essas impurezas determinam o sabor do gelo. Poucas pessoas conseguem fazer gelo puro, mas o gelo do William ficou incrivelmente limpo e, portanto, muito saboroso. Essa informação fez o homem pensar sobre as propriedades de sua energia. Isso também explicava uma reação tão entusiasmada a algo tão simples. William chegou a sentir pena dos seus companheiros. Nesse momento, Edmund virou-se para ele novamente. Em uma pose estranha, ele fez uma declaração de que queria pedir William em casamento. Poucos dias depois, em um pequeno beco em Barhan, perto da Royal Trade Guild, havia pessoas fazendo trabalho físico pesado. Eles carregaram baldes e banheiras pesadas de gelo do armazém para os galpões de varejo e para os fundos da loja. De pé nas profundezas do armazém, Hive concentrou o ki de gelo e congelou a água nos recipientes de água. Ele conseguiu fazer isso com precisão impecável, de modo que apenas a água congelou, adquirindo a forma de cubos. Tal precisão encantava os trabalhadores da Guilda Comercial Royal. Olhando para trás, a proposta de Edmund, para dizer o mínimo, surpreendeu William. Ele ofereceu ao espadachim a oportunidade de vender gelo através de sua guilda mercante, Royal. Isso ajudou Edmundo a restaurar a reputação de sua guilda. Acontece que os magos do quarto círculo geralmente eram confiantes demais, e por isso seu gelo não era de muito boa qualidade. Mas o gelo de William superava toda a concorrência. O jovem, a princípio, não via nada de errado em tal proposta, mas não queria fazer tudo de graça, então sugeriu que dividissem a renda. Ele ficaria com 70% para si, já que fora ele quem criara o gelo, e daria 30% para Edmund, o vendedor. Edmund não era contra tal acordo, mas sob o pretexto de que precisaria contratar trabalhadores adicionais, vans especiais para transporte e mágicos para dar suporte a esse gelo, ele pediu uma concessão. William concordou com uma divisão de 40 e 60, e Edmund ficou surpreso com a facilidade com que tudo aconteceu. Então, antes que William pudesse mudar de ideia, o líder da guilda se ofereceu para assinar um contrato. Foi isso que levou à situação atual. O espadachim pensou que estar sob a proteção da guilda dos mercadores tornaria mais fácil para ele coletar informações. De repente, um dos trabalhadores da guilda, chamado Henry, invadiu o armazém procurando pelo líder. Ele insistiu que ele saísse um pouco e visse a situação com os próprios olhos. Esse comportamento surpreendeu muito tanto Edmund Rowell quanto o próprio William Grant. Uma multidão de pessoas completamente desconhecidas se reuniu no pátio da guilda. Todos vieram porque ouviram que estavam vendendo pirulitos e queriam comprar gelo. Alguns dos presentes eram até de outras cidades. O barulho e a confusão eram inacreditáveis. Edmund tentou assumir o controle da situação e pediu que todos formassem uma fila, mas ninguém quis ouvi-lo. Então, de repente, uma voz ameaçadora soou na cabeça de todos, ordenando que se calassem. O homem ficou feliz, pois percebeu que William viera em seu auxílio. Um jovem guerreiro se aproximou deles e pediu que todos formassem uma fila, ameaçando que se alguém começasse a fazer barulho novamente, seria expulso, assustando assim todos os presentes. Edmund então começou a explicar que a guilda deles só vendia gelo a granel, e que no futuro poderiam vender pequenas quantidades, mas que não podiam fazer isso naquele momento. Isso irritou alguns clientes e eles começaram a fazer barulho novamente. Então William interveio novamente e todas as pessoas insatisfeitas tiveram que ir embora. Todos os que permaneceram, no entanto, alinharam-se em frente a Edmund. 3 pessoas se adiantaram e se apresentaram como o representante da guilda mercante Meiji, o mordomo da família de escravos do conde e o representante da família Arista. Todos esses nomes eram muito famosos no continente, o que agradou Edmundo, pois prometia uma grande renda. Por isso ele era muito grato a William, embora a Guilda Royal ainda não tivesse se recuperado totalmente. Para não sobrecarregar ainda mais o espadachim,
Ele sugeriu que ele descansasse, pois seu trabalho principal já estava feito, e o próprio líder poderia cuidar do que restava. William aproveitou a oferta e foi até a casa da guilda. Na verdade, Edmund sugeriu isso não tanto por preocupação com o menino, mas por seus próprios motivos egoístas. Todas as suas ações durante muitos anos foram motivadas pela vingança pelo assassinato de seus parentes. É por isso que ele procurou restaurar a guilda a qualquer custo, a fim de usá-la para se vingar do Duque Ícaro, que destruiu sua família nas mãos da guilda A Casa. William entrou em seu quarto e caiu na cama de cansaço. Como as coisas estavam indo bem e ele tinha dinheiro, ele decidiu começar a procurar informações sobre Diana. De repente, alguém bateu à porta do seu quarto. Era Sabina, e William a deixou entrar pensando que ela havia trazido comida. E assim foi. Sabina trouxe uma tigela de sorvete, regada com calda doce. Ultimamente tornou-se seu doce favorito. Era feito com frutas e gelo e foi inventado por Sabina. Ele agradeceu à menina pelas guloseimas e ela, desejando-lhe bom apetite, foi embora. E William começou a apreciar esse sabor frio e doce. Perdido em pensamentos, ele próprio não percebeu como havia comido tudo. Decidindo que aquilo não seria suficiente, o rapaz desceu para pegar uma nova porção. Lá embaixo, William testemunhou a cena em que Sabina tentava acalmar alguns clientes e pedia que eles entrassem na fila. Este último se comportou de forma um tanto desafiadora, declarando que a moça não tinha o direito de dar ordens a eles, aristocratas. 3 jovens exigiram que a moça os servisse fora de hora e com pressa. Um deles afirmou que, como tinham ouvido falar de um certo sorvete, decidiram se dar ao luxo de experimentá-lo e, se ele não tivesse gosto, deveriam estar preparados para as consequências. Em resposta, Sabina declarou que a Guilda Royal não vende para hooligans. Então eles ou se alinharão ou ficarão sem ele. Uma discussão começou entre eles, mas Sabina insistiu na sua, esperando que o espadachim a protegesse. Então, o segundo dos 3 desembainhou-lhe a espada e apontou-a ameaçadoramente para a moça. Sem esperar por qualquer reação dela, o homem ficou ainda mais furioso. Mas naquele momento uma terceira pessoa entrou na conversa e se dirigiu àquele que havia sacado sua espada, chamando-o de Samuel. Ordenou-lhe que não agisse precipitadamente, pois poderia humilhar a dignidade deles. O espadachim chamou o terceiro Justino e pediu desculpas. Então Justin olhou para Sabina com olhos assustadores e disse que eles tinham vindo para tomar sorvete. O olhar dele assustou muito a garota, fazendo-a sentir como se seu coração tivesse congelado. A pressão que ele estava gerando era tão forte que a garota entrou em pânico. Naquele momento, Edmund Royal apareceu e, mais uma vez, afirmou que sua guilda não vende nada para encrenqueiros. William, que observava tudo de lado, notou que Edmund reagiu bruscamente ao terceiro homem. Havia até a sensação de que havia algum tipo de conexão entre os dois. Edmund exigiu novamente que o trio deixasse o pátio comercial da guilda e acrescentou que o motivo da recusa em vender para eles não era apenas por causa do comportamento deles. Justin perguntou qual era o outro motivo, ao que Edmundo aconselhou o rapaz a perguntar ao Duque Ícaro sobre isso. O rapaz ficou surpreso quando esse nome foi mencionado e perguntou como o comerciante conhecia seu pai. Um momento depois, os olhos de Justin brilharam com um brilho estranho, e ele afirmou que havia algo familiar sobre o mestre daquela guilda. E então ele disse que se lembrava dos seus olhos. Tein выразил надежду, что все они подружатся и с удовольствием поохотиться на монстров там в округе. Seus 2 companheiros estremeceram ao ver essa expressão em seu rosto, pois sabiam muito bem que ela aparecia quando ele estava com raiva. Justino sacou a espada da bainha e declarou que Edmundo merecia a morte por insultar um nobre. Ele balançou a espada, mas acertou Edmundo com ela, e ele já esperava sentir uma dor intensa. Mas isso nunca aconteceu. William, parada na frente dele, bloqueou a espada do nobre com a mão nua. Com um simples movimento de sua mão, como se estivesse sacudindo água, ele jogou fora tanto a espada quanto o espadachim. Justin ficou furioso e rugiu dizendo que quando ele o atacou, ele claramente queria morrer desesperadamente. William, como se nada tivesse acontecido, simplesmente ficou em silêncio, pensando que só tinha vindo para tomar um sorvete. Mas em vez disso, deram a ele um comprador louco que tentou matar todo mundo aqui. Então, sem falar com ninguém em particular, William disse que aquelas crianças não tinham boas maneiras e que talvez aproveitasse a oportunidade para lhes dar uma lição. Essas palavras irritaram Justin novamente, fazendo seus olhos arderem de raiva. Ativando o poder mágico da espada, ele atacou William, alegando que morreria junto com todos os outros na guilda. Fechando a distância entre eles em uma fração de segundo, Justin atacou o espadachim e o atacou. Mas não importava o quanto ele batesse, não importava a posição em que atacasse, William o iludiu com um sorriso e até mesmo gemendo de medo. Repetidamente, Justin tentou acertar William,
mas ele se esquivou com agilidade e graça. William elogiou Justin por ter tido resultados tão bons em uma idade tão jovem. Mas, apesar disso, não importava o quanto ele balançasse sua espada. Ele não conseguia acertar o alvo. Ele também observou que, desde os tempos antigos, a justiça era seguida pela razão, que criava harmonia. E se suas ações demonstravam a essência dos aristocratas, então, em sua opinião, os aristocratas não tinham princípios. Portanto, William teve que pessoalmente colocar as maneiras do menino em ordem. Essas palavras finalmente deixaram Justin irritado, e ele começou a gritar sobre como alguém como ele ousava falar daquele jeito sobre aristocratas. Quanto a William, ele estava completamente calmo. O comportamento do sujeito o lembrava das planícies centrais, de como o mundo é projetado para que os mais fortes sobrevivam. Concentrando o ki sem forma na ponta dos dedos, William enviou um pulso dele, direto para a mão empunhada pela espada de Justin. Quando atingiu o corpo do sujeito, ocorreu um impulso, e um grande buraco apareceu em seu pulso. Na tentativa de estancar o sangramento, o menino apertou sua mão com força. Guilherme avançou novamente em direção a Justino. Dois outros nobres tentaram bloquear seu caminho, ameaçando-o e apontando suas espadas para ele. Mas ele não lhes deu atenção. Seu olhar estava fixo em Justin, que já tentava se levantar. Duas outras pessoas também notaram isso, e Samuel disse que ele não deveria fazer isso. Em resposta, Justin ordenou que ele saísse do caminho e o empurrou para o lado. Com algum esforço, ele enfrentou William novamente. Isso deixou o último feliz, e um sorriso maligno surgiu inconscientemente em seu rosto. Afinal, conhecer tal talento era uma alegria para um cultivador. Reunindo seu ki na mão, William sugeriu que eles jogassem e veriam quanto tempo ele conseguiria aguentar. Com um aceno de mão, ele fez Justin cair de costas no chão, rolar alguns metros e perder a consciência. Samuel correu até ele para ajudá-lo a recobrar o juízo e se levantar. William suspirou de decepção. O sujeito só conseguiu resistir a um golpe. Parecia que ele superestimou Justin e acabou se mostrando fraco, no fim das contas. Sem realmente saber nada sobre este mundo, William tentou não matar pessoas assim. Quando Justin acordou, não parecia mais tão seguro de si. Começou a gritar com William, perguntando quem ele era para agir daquela forma e se sabia quem Justin realmente era. E como que ele ousa fazer isso com ele, Justin von Ícaro? William apenas olhou para ele em silêncio, como se fosse um idiota que não conseguia entender a situação em que se encontrava. A princípio, ele pensou em matar o sujeito, mas depois decidiu que, se fizesse isso, não seria diferente deles. Os três decidiram que William os estava ignorando e começaram a xingar. William, sem saber o que fazer com elas, olhou ao redor e notou um galho caído ali perto. Enquanto ele balançava o bastão que havia pegado, ondas de poder se espalharam pela área. E então gritos de um espadachim mágico foram ouvidos novamente. Enchendo o bastão com mais e mais força, ele foi em direção ao trio, que estava encolhido de medo. E para que não restassem dúvidas sobre suas intenções, ele declarou que o bastão era o melhor remédio para caras como eles. Acalmava seus cérebros. Então, vez após vez, tentando controlar a força direcionada, ele começou a bater em todos os três. Depois de algum tempo, o trio, completamente abatido e arrependido, implorou por perdão, garantindo que já tinham percebido tudo e não fariam mais aquilo. William continuou a zombar deles, mas Justin já entendia perfeitamente que ele não seria capaz de resistir a ele. Pelo contrário, ficaria sem cabeça. Portanto, ele não teve escolha a não ser pedir perdão repetidas vezes e afirmar que havia percebido tudo. Por fim, William os deixou ir, pensando que uma surra era um bom remédio em qualquer mundo. No centro de Barkan ficava o castelo do governante do reino de Drake, Tommy Lofter. Outra reunião de ministros e conselheiros estava ocorrendo no gabinete do rei. Um dos presentes, um homem de cabelos curtos, cor de trigo e barba da mesma cor, relatava os dados recebidos dos reinos vizinhos. O homem era o conde Cotton von Slave. À cabeceira da mesa estava sentado o próprio rei, ouvindo atentamente o relato de que o reino da Sérvia havia conseguido recuperar a região de Blackstone e que outro reino, Hazen, estava planejando desenvolver o território além do deserto de Saraha. Essa informação foi anotada pelo atual Duque Sérgio von Ícaro, que disse que havia rumores de que esses lugares eram perigosos devido aos muitos monstros que viviam lá e perguntou se havia alguma informação sobre como eles iriam combatê-los. Em resposta, o Conde Slave disse que o reino de Hyzen provavelmente recrutaria Ainos, um dos 10 mestres espadachins do continente, para esse propósito. Essa declaração comoveu muita gente. Anteriormente, não importava quem tentasse recrutá-lo, Ainos recusava, preferindo vagar pelo continente,
independente de qualquer pessoa e sem servir a ninguém. Era razoável que todos perguntassem por que o mestre da espada iria ajudar o reino de Hyzen, ao que o rei sugeriu que era por causa de sua amada. O atual rei de Hyzen, Laird do Sul, tem uma irmã mais nova, a princesa Daphne. O conde Slave especulou que Laird havia prometido sua mão ao mestre da espada. E se isso for verdade, então o reino Hyzen terá 2 mestres da espada, o que significa que eles tentarão expandir seu território. A situação no continente era tal que no leste, a nação de Hyzen iria se expandir. No sul, a nação comercial da Sérvia estava desenvolvendo novas terras. E o Império Insular do Mar Ocidental também estava expandindo seu território. E apenas as fronteiras do Império Drake permaneceram inalteradas. Algo precisava ser feito, pois seria bom para eles expandirem seu território. Mas o problema era que a única direção em que o Império poderia crescer era em direção às Montanhas Lázaro, que ficavam ao norte. As terras do norte eram difíceis de desenvolver e, devido ao gelo que as cobria, eram praticamente inúteis. Por isso, as pessoas se mudaram para lá com relutância. O rei pensou, porque mais cedo ou mais tarde, alguém teria que ser enviado para lá. Caso contrário, o Império poderia ser expulso da luta pelo poder no continente. Não tendo decidido nada, Tomislav Tetej sugeriu encerrar a reunião e continuá-la na próxima vez, após o que ele foi embora. E o Duque Ícaro, devido aos olhares entre o rei e o conde escravo durante o encontro, começou a suspeitar que eles estavam escondendo algo. Um pouco mais tarde, sentados separadamente em seu quarto privado, o rei e o conde escravo discutiram o que o duque Sérgio von Ícaro havia proposto em relação à expansão. O rei presumiu que o duque queria enviar alguém de quem ele não gostava para o norte, como já fizera antes. Saber que não conseguia controlar isso era deprimente. Ao ver o rosto triste do conde escravo, o rei mudou de assunto e começou a perguntar se ele sabia de alguma coisa sobre o sorvete que estava circulando pela capital. Então, o conde escravo se lembrou da Guilda Comercial Royal e seu pirulito. Esse era o nome dado ao sorvete, porque era colorido, doce e tinha um sabor delicioso. Os olhos do rei brilharam com a descrição, pois ele adorava doces. Então, o conde escravo, vendo sua reação, sugeriu visitar a guilda e ver tudo com seus próprios olhos. Naturalmente, o rei aprovou a ideia, e eles concordaram exatamente quando iriam para lá. À noite, as crianças foram até William na guilda com um pedido inesperado. Todos, liderados por Sabina com sorvete, queriam que o espadachim lhes ensinasse magia. O que aconteceu no dia anterior assustou as crianças, e o conhecimento de magia poderia ser útil para elas. Em resposta, William repetiu mais uma vez que não possui magia e que o que usa são artes marciais. Ou, para ser mais preciso, um golpe de gelo divino. Но этот сверхмощный удар, который мог обрушивать планеты Риная, a princípio William queria recusá-los, porque, de acordo com as regras, era impossível treinar aqueles que não pertenciam ao Palácio do Mar do Norte. Mas, olhando em seus olhos honestos com determinação para atingir seus objetivos, ele pareceu se lembrar de sua infância. Quando me aproximei do mestre pela primeira vez com o mesmo pedido, William achou que ensiná-lo seria um pouco estranho, pois ele precisava se concentrar em encontrar informações sobre Diana, mesmo sentindo vontade de fazer isso. Então ele disse que pensaria sobre isso e daria uma resposta amanhã, no mesmo horário. Mas, por algum motivo, as crianças interpretaram isso como uma resposta positiva. Prometendo que dariam o seu melhor na aula, saíram correndo para fazer suas necessidades, desejando boa noite ao homem. Atordoado com a velocidade do que estava acontecendo, William, segurando uma tigela de sorvete nas mãos, abriu a janela de seu quarto e se solidarizou com sua professora. O vento da rua trazia frescor e o som de ferro batendo. William pensou que, afinal, não lhe seria permitido descansar naquela noite. Em algum lugar próximo, na fronteira da cidade, uma batalha feroz estava acontecendo. O conde escravo resistiu ao último ataque com dificuldade e pensou que, naquele ritmo, não resistiria até que os reforços chegassem. Ninguém esperava um ataque quando ele e seu companheiro estavam apenas passeando. De repente, uma forte pressão mágica foi sentida por trás. Um mago com uma estranha máscara de caveira disparou um feitiço de sopro de fogo na direção deles. Várias bolas de fogo voaram em sua direção ao mesmo tempo e o conde teve que lidar com todas elas sozinho. Houve uma grande explosão. A luz das explosões iluminou o rosto do companheiro e ficou claro que se tratava do rei. Ele gritou o nome do conde, alarmado, e correu em seu socorro. Cotton Slave garantiu ao rei que estava bem, apesar de seu braço estar ferido. O conde lamentou consigo mesmo não ter previsto que poderia haver um mago entre os atacantes,
Ele então ordenou que os poucos soldados que o acompanhavam se reagrupassem. Em resposta, os agressores ordenaram que ninguém fosse deixado vivo. A luta recomeçou com vigor renovado. A esgrima do conde era magnífica, e ele feriu um oponente após o outro. Mesmo quando atacavam por trás de vários ao mesmo tempo, Cotton conseguia repelir seus ataques facilmente. Durante a batalha, o conde escravo cruzou espadas com o líder dos atacantes e tentou descobrir quem os havia enviado para lá. Afinal, a expedição de sorvete do rei foi essencialmente um impulso repentino. O tempo passou, mas a ajuda só chegou para os agressores. O conde achava que a situação não era das melhores, mas, pelo bem do reino, ele tinha que proteger o rei a qualquer custo. Naquele momento, ele percebeu que o mago havia terminado de ativar algum feitiço. Ele ordenou que se reunissem e se tornassem o escudo do rei. O mágico lançou um feitiço na direção dos soldados, e naquele momento um raio de gelo atingiu o próprio mágico. A luta parou imediatamente e os homens começaram a olhar ao redor. Alguém olhou para cima, e então uma voz alegre informou às pessoas que parecia que ele tinha sido encontrado. Afinal, no topo da árvore todos viram uma silhueta masculina. Então ele desapareceu e um momento depois, o homem estava atrás dos agressores, nocauteando todos eles rapidamente, um por um. Somente o líder e alguns subordinados permaneceram de pé. O som da luta atraiu a atenção de William, que decidiu ir conferir pessoalmente. Mas tudo acabou se revelando bastante trivial. O líder dos atacantes ficou impressionado com a força e a velocidade do espadachim. Imediatamente percebeu que se tratava de um sujeito incomum, com quem não se consegue relaxar nem por um segundo. Бургер посоветовал девушкам просто игнорировать Теина, потому что он одержим вептунами. O ladrão ordenou que seus subordinados matassem o rei, e ele próprio decidiu que lidaria com Guilherme pessoalmente e apontou suas lâminas para ele. William notou o formato da espada do líder. Um de seus camaradas usava lâminas semelhantes. O espadachim nunca esperou encontrar algo assim neste mundo. Então ele decidiu lutar da mesma forma que lutou no palácio, liberando a espada de gelo Solin. Ele gostou muito mais da luta Tokai e começou a provocar o líder para atacar. Enfurecido pelo comportamento arrogante de William, ele decidiu atacar de frente. As lâminas se chocaram e uma onda de energia varreu a área. A espada de William bloqueou completamente os golpes do bandido. Vendo que os ataques diretos do espadachim não seriam suficientes, o líder decidiu mudar de tática e desferir golpes contundentes. E quando isso não ajudou, já que William estava se esquivando de todas as tentativas de brincadeira, ele decidiu usar seu movimento característico. Cruzando as duas lâminas acima da cabeça, ele colocou energia no golpe e fez um corte em forma de cruz. William desviou calmamente e, usando força na palma da mão, atingiu-o de lado. Percebendo que mesmo seu melhor golpe não alcançaria o oponente, o líder começou a lutar com feroz desespero. O ritmo da luta se acelerou e se tornou mais intenso. O bandido colocava toda a sua força em cada golpe, mas William estava apenas brincando com ele. Durante a luta, muito ki de batalha foi liberado na área ao redor, o que fez com que começasse a chover de repente. E William percebeu que havia se esquecido completamente de si mesmo enquanto brincava ali e havia perdido muito tempo. Essa mudança no clima deixou o Conde-Slave cauteloso e o rei confuso. Até agora, apenas mestres e espadachins eram capazes de tal mudança de natureza durante o combate. E como tal mestre estava aqui, o rei pensou que ele poderia se tornar a esperança deste reino. Os atacantes também perceberam isso. Quanto ao próprio William, ele percebeu uma coisa que o deixou muito irritado. Enquanto ele estava perdendo seu tempo com eles, seu sorvete já havia derretido há muito tempo. A ideia de que o sorvete tinha simplesmente desaparecido o perturbou tanto que ele não quis mais continuar lutando. Então, ele decidiu terminar ali rapidamente e se vingar da iguaria perdida. Como se estivesse em tom de zombaria, ele avisou aos atacantes restantes que contaria até 3, tempo durante o qual eles poderiam escapar, e aqueles que não conseguissem teriam todas as chances de acabar mortos. Naturalmente, todos os bandidos decidiram que ele estava apenas intimidando-os, e que eles realmente não tinham nada a temer. Quando o guerreiro disse 1, todos se moveram em sua direção ao mesmo tempo. Na contagem de 2, ele se viu cercado por várias lâminas apontadas para ele. Na contagem de 3, ele ativou a proteção de energia espiritual. E todos os atacantes encontraram uma barreira protetora. No momento seguinte, a espada de William atacou impiedosamente todos que estavam por perto. Literalmente todos foram perfurados por uma agulha de gelo que os despedaçou. Este espetáculo surpreendeu tanto Cotton-Slave quanto o rei. William, parado no meio de todo esse inferno gelado, murmurou baixinho que sua vingança estava completa. Até in подумал о том, что защищать землю оказалось очень лайтово. Ao vê-lo partir, o rei ordenou ao conde que encontrasse todas as informações possíveis sobre o mestre da espada. E melhor ainda, sobre ele.
Deu-lhe apenas 1 hora para isso, e o Conde Slave prometeu que certamente lidaria com isso. Poucos dias depois, no escritório da Royal Guild, Edmund estava sentado à sua mesa, ouvindo um relatório de seu subordinado. Ele relatou ou denunciou o fato de William ter assumido a responsabilidade de ensinar magia para crianças. Ele relatou ressentido que o homem havia concordado em ensinar apenas 4 crianças, mas não concordou em ensinar mais ninguém, embora ele também fosse membro da guilda e não recusasse tais aulas. Edmundo concordou que muitas pessoas gostariam de aprender isso, mas poucas são realmente capazes. E pensou consigo mesmo que o espadachim já estivesse ocupado fazendo todo aquele gelo. Por isso as crianças tiveram tanta sorte. Então ele perguntou onde exatamente as aulas das crianças eram realizadas, porque claramente não era na guilda. Caso contrário, ele mesmo teria notado e pedido para ser levado até lá. Quando Edmundo chegou ao local onde William estava, começou a falar sobre aulas de magia. William respondeu que era bobagem e que não entendia do que estava falando. O líder alegou que lhe contaram como um espadachim mágico começou a ensinar magia para crianças. Então William percebeu que os membros da guilda estavam cochichando pelas costas dele. Nesse momento, eles foram interrompidos por Henry, que se aproximou e anunciou que William tinha uma visita. Isso surpreendeu Edmund, porque, até onde ele sabia, William só conhecia membros da guilda naquela cidade. Um jovem alto, uniformizado como servo do palácio, aproximou-se de Henrique. Dirigiu-se a Guilherme como o mestre espadachim mágico, com uma expressão suplicante no rosto e lágrimas nos olhos. Mas o sujeito nem o deixou terminar a frase e imediatamente exigiu que ele fosse embora. Em resposta, caiu de joelhos e começou a implorar por misericórdia para com o pobre camareiro. Afinal, sua senhoria ordenou pessoalmente que o espadachim fosse levado ao castelo, o que Guilherme recusou categoricamente. O servo continuou pedindo para ele não recusar o convite, até hoje agarrado às suas pernas. Tendo escapado por pouco do criado, William declarou categoricamente que não havia necessidade de vir ali como se fosse sua casa e distrair as pessoas. Então, ele se virou e foi embora. Toda essa situação o fez lembrar da história de como ele conheceu Diana. William olhou para o pingente com saudade e se perdeu em memórias. Quando Guilherme se tornou senhor do Castelo do Mar do Norte, começou a atacar todas as regiões das planícies centrais para uni-las sob seu domínio. E então seu subordinado, Murray Blim, sugeriu que ele negociasse com os senhores de Meereen. A princípio, William categoricamente não queria isso, mas Murray argumentou que há momentos em que é preciso mostrar força e há momentos em que é preciso mostrar sabedoria. O subordinado passou mais de um dia persuadindo seu governante a iniciar negociações de paz. Ele acreditava que naquele momento o segundo havia chegado, e era necessário mostrar a todos que o Palácio do Mar do Norte não era um tirano estúpido capaz apenas de reprimir a todos pela força. No final, William concordou, mas com a condição de que se algo desse errado, ele destruiria tudo. Murray ficou muito feliz com isso na época. E quando William foi negociar, ele conheceu a garota do seu destino, Diana. Apesar de pertencerem a facções opostas, eles se apaixonaram, e essa foi a melhor coisa que já aconteceu com ele. Pensar na garota sempre o acalmava. Foi graças à influência dela que ele aprendeu a ser mais tolerante. Em seus pensamentos, ele chegou ao local onde estava ensinando as crianças. Elas já estavam sentadas em postura de meditação. Naquela noite, o rei ouviu um relatório do camareiro e outra recusa do mestre da espada. Тей успокоил сказал, что вместе они сила, а Сугуши гневно обвинил его в осквернении священной земли верхнего этажа башни. O camareiro prometeu novamente ir persuadir o espadachim, embora o rei não acreditasse mais que o servo pudesse ter sucesso em alguma coisa. Повалив юношу на землю, мастер башни спросил его, известна ли ему его проблема. O rei permitiu que ela entrasse e mandou o camareiro embora. A menina cumprimentou o pai de acordo com todas as regras de etiqueta e ouviu uma saudação em troca. Então a princesa perguntou o que havia acontecido com o servo, já que seu rosto não lhe parecia feliz. O rei contou a história de como foi atacado e como o mestre da espada o salvou e como ele se recusou a responder aos seus convites. Ao ouvir tudo, a Shilda ficou terrivelmente preocupada e começou a perguntar sobre a saúde do pai. O homem garantiu à filha que estava bem, caso contrário, não estaria ali. Então, a menina perguntou por que ele se recusava a receber gratidão, e seu pai respondeu que ele mesmo gostaria de saber. Afinal, seria maravilhoso ter uma pessoa tão capaz por perto. Ele também revelou que o famoso sorvete vendido pela Guilda dos Mercadores Roel foi feito por esse espadachim mágico. O rei lamentou muito não poder atrair tal pessoa para o palácio. Isso surpreendeu a princesa. Lembrando-se da primeira vez que provou o sorvete, a menina se perguntou que tipo de pessoa o criou. Então a menina decidiu conhecê-lo pessoalmente. Na manhã seguinte, William estava ocupado com as crianças em um bosque perto da guilda.
Ele ficou surpreso ao ver que, apenas 2 semanas após o início das aulas, as crianças já conseguiam emitir energia. Embora isso fizesse sentido, pois a concentração de energia naquele mundo era muito maior do que nas planícies centrais. Depois de observar seus esforços por mais algum tempo, William sugeriu que eles passassem para o próximo passo, já que haviam aprendido a controlar muito bem o fluxo de energia dentro de si. Nesse momento, o camareiro apareceu novamente. Desta vez, ele não veio sozinho. William já estava prestes a mandá-lo de volta, junto com o segundo convidado, por força do hábito. Mas então a luz começou a emanar do colar. O convidado jogou para trás o capuz da capa e a princesa Shilda surgiu diante dele. A moça o cumprimentou com um sorriso radiante e se apresentou. E então William soube que havia encontrado Diana. A imagem dela em sua memória facilmente se sobrepôs à imagem da garota parada diante dele. Era definitivamente ela. William sugeriu que fossem até a casa da guilda para conversar. Sentada à mesa, a princesa foi a primeira a iniciar a conversa e disse que sabia que William havia salvado seu pai recentemente. Ao que William deu de ombros e disse que simplesmente aconteceu assim. Isso pareceu um pouco desrespeitoso e deixou a garota um pouco irritada, embora ela tentasse não demonstrar. Com um sorriso doce, ela perguntou por que ele recusava convites, pois seu pai queria expressar sua gratidão por aquela ocasião. À medida que a moça falava, William se convencia cada vez mais de que era Diana quem estava à sua frente. A maneira de falar, os gestos e as expressões faciais da moça eram exatamente os mesmos da sua amada. Quando a Shilda convidou o espadachim para voltar ao palácio, William não recusou e perguntou quando exatamente seria melhor fazer isso. Seu consentimento surpreendeu tanto a moça quanto o camareiro. A reação dela divertiu o espadachim, e ele mais uma vez o lembrou do horário do encontro. Depois de pensar um pouco, a garota sugeriu marcar um encontro para amanhã de manhã. William confirmou que poderia ir e a princesa retornou. Deixado sozinho, William se perguntou como deveria proceder. A menina era uma princesa, filha da pessoa de mais alta posição neste país. Ele não podia simplesmente pedi-la em casamento. Lembrando de Tiger Dando, o cara não queria que a história se repetisse, o que significava que ele precisava de ajuda. Ele se voltou para Edmund Royal com suas dúvidas. Naturalmente, ao ouvir os desejos do espadachim, ele ficou extremamente surpreso. Chamando William de louco, tentou argumentar com ele. Quando questionado sobre por que não poderia ser seu marido, Edmund começou sua explicação com a posição da moça. A Shilda não era apenas uma princesa, mas a única filha de sua falecida esposa, e o único herdeiro legítimo do trono do reino. Para ser elegível para a mão dela, um homem precisava ter status no país, ou fama no exterior, o que William não possuía. E por mais forte que fosse, ninguém o deixaria se aproximar dela. Já havia muitos candidatos ao seu casamento, incluindo príncipes de outros países. E também muitos descendentes de famílias de alto escalão deste país. William então perguntou se ele poderia ganhar status e fama, e se isso o ajudaria a se casar com ela. E Edmund confirmou que, embora isso não fornecesse uma garantia de 100%, facilitaria muito a solução do problema. Então William disse que faria isso. Ele estava prestes a sair quando o líder da guilda o interrompeu com uma pergunta sobre se o rapaz sabia como se comportar no palácio. Naturalmente, William não conhecia as regras de etiqueta locais. Рина эмоционально спросила извращенца. Неужели он не понимает, что натворил? Убив мастера башни, он стал врагом всех созвездий. O líder estava muito preocupado que se Ulm fizesse algo errado na reunião, não só ele sofreria, mas também a guilda. William concordou e começou a estudar, querendo causar uma boa impressão na princesa e no rei. É verdade que ele se arrependeu mais tarde, pois teve que ouvir os sermões e ensinamentos morais de Edmundo a noite toda. Na manhã seguinte, William se preparou e, depois de se arrumar, foi até o palácio. Ринай нарисовала магический круг, и команда Т-Ина почувствовала магический ветер с огромной силой, подхватывающий их. Ao chegar ao palácio, William cumprimentou todos os presentes, de acordo com todas as regras de etiqueta. O rei cumprimentou o espadachim calorosamente. Mas, para a surpresa do rapaz, além da princesa e do rei, havia muitas outras pessoas presentes. William pensou que seria uma pequena reunião entre ele e a família real, já que não havia sido avisado de mais nada. A princesa parecia muito culpada e um pouco chateada. Havia também um jovem barulhento presente que parecia vagamente familiar para William. Olhando atentamente, ele reconheceu nele o aristocrata vândalo que ele havia espancado. Адер торжественно передал поджаренную курицу и сказал, что согласно их договоренности, они все поделят поровну. Justin estava prestes a desabar quando viu aquele sorriso. Mas o Duque Ícaro, que estava sentado ao lado dele, o deteve, ordenando-lhe que não fizesse papel de bobo na frente de sua majestade. Пес с помощью острого шипа на хвосте Адера порезал морковку и положил ее в котел, где варилась тушка птицы. Percebendo o confronto, o rei quis saber o que estava acontecendo.
Ao que o Conde Slave lhe contou sobre os rumores de que o filho do Duque havia sido espancado e que parecia ser William. Para evitar um silêncio pesado, o rei perguntou ao recém-chegado por que o espadachim, que não havia concordado em vir até então, havia mudado de ideia repentinamente, já que sua recusa Rose havia chateado o rei. Ao que William respondeu que o motivo de tudo era sua pesada carga de trabalho na Guilda Royal. Afinal, foi ele quem criou todo o gelo. Sua ausência poderia prejudicar o funcionamento da loja. Por isso, ele tentou criar uma reserva de gelo para ter tempo livre para visitas. Mas como o volume de vendas crescia dia após dia, demorava muito para estocar gelo, mesmo para meio-dia. Адер почувствовал движение сосуда трансформации внутри себя и подумал, что может прорваться до 6º ранга. Sua boa índole não se comparava em nada ao caráter de Tiger Dando, o que agradou muito William, pois lhe dava mais chances de resolver tudo pacificamente no futuro. Então o rei percebeu que o homem havia se apresentado apenas pelo primeiro nome, sem mencionar seu sobrenome ou apelido. Ao que o espadachim respondeu que não tinha sobrenome e que todos o chamavam simplesmente de espadachim mágico. Isso intrigou o rei, pois Guilherme tinha uma força incrível para um plebeu e ele queria de alguma forma distingui-lo no futuro. A falta de um sobrenome poderia causar problemas no futuro. Então Eshpeld sugeriu que o rei lhe desse um sobrenome, ou melhor ainda, um título. Afinal, o homem salvou a vida do rei e o título teria sido uma recompensa digna. Ele concordou que salvar o rei foi um grande feito e uma conquista. O consentimento do duque fez a princesa pensar que ele tinha algo em mente, mas ela não pôde voltar atrás em suas palavras. O rei pensou o mesmo, mas mesmo assim anunciou que concederia a William um título e sobrenome. Naquele momento, quando ele viu a força do espadachim, uma palavra veio à sua mente que lhe serviria perfeitamente. Ele se levantou do seu assento e estava prestes a realizar a cerimônia de iniciação ali mesmo. William, como mandava a etiqueta, ajoelhou-se diante do rei. Embora o governante das planícies centrais estivesse enojado com isso, o que ele não faria pelo bem de sua amada? Адер ломал голову над тем, кто сотворит такое. A пес попросил его успокоиться и подумать. Colocando a espada nos ombros do homem, ele lhe concedeu o título de barão, e com ele o sobrenome Blizzard. William lembrou que tal palavra neste mundo significava nevasca ou tempestade de neve. Ao final da cerimônia, o rei anunciou que permitiria que o título e o sobrenome fossem passados a um dos descendentes do guerreiro. No final, o rei expressou novamente sua sincera gratidão por salvar sua vida. Ao que o homem respondeu que, se algo assim acontecesse novamente, ele faria exatamente a mesma coisa. Nesse ponto, o Duque Ícaro interveio novamente, lembrando que seria interessante fornecer uma propriedade que acompanhasse o título que lhe corresponderia. O rei concordou com isso, mas observou que a transferência de terras poderia causar desacordo por parte de outros, ao que o Duque respondeu que ninguém poderia condenar a ordem do rei. E se tal pessoa for encontrada, ele lidará com ela pessoalmente. Uma atitude tão gentil do Duque me fez pensar novamente que tudo isso não é à toa e que ele tem segundas intenções. Mas aqueles ao seu redor decidiram não contradizê-lo e deram seu consentimento para isso. Surgiu então a questão de qual território exatamente deveria ser transferido para William, como o Barão Blizzard. Ao mesmo tempo, o Duque lembrou a todos sobre as terras geladas do norte que haviam sido mencionadas alguns dias antes. Pois aconteceu que o reino precisava de um senhor que pudesse ser colocado à nossa frente. E o sobrenome Blizzard, que significa tempestade de neve, e as terras do norte combinavam muito bem. Tempestades de neve nas terras do norte eram constantes. O rei percebeu que esse tinha sido o plano do duque o tempo todo, desde que ele apoiou a proposta da princesa. Ele só queria fazer William pagar por humilhar seu filho. A Terra do Norte, também chamada de Continente de Gelo, era praticamente inacessível à vida humana. William percebeu que o duque queria simplesmente se livrar dele, mas decidiu que não deveria abrir mão das terras. Afinal, elas poderiam ser usadas como uma oportunidade para fortalecer sua reputação e reduzir a diferença de status entre ele e a princesa. Ao retornar à guilda, William contou o que havia acontecido. Edmundo ficou muito chocado. Afinal, nas terras do norte, tempestades de neve assolam constantemente. Avalanches caem, o frio é cortante e até a magia é instável. E aqui é a terra para onde o espadachim irá. William garantiu que não se importava. Ele não pegava resfriado, não usava magia e seria perfeito treinar. Ao que o chefe da guilda perguntou se o homem tinha sangue de Yeti nas veias. A nova palavra interessou William, e Edmund explicou que era o nome de um clã lendário que vivia apenas nas regiões do norte desde os tempos antigos.
Exteriormente, os membros do clã parecem humanos, mas, como dizem as lendas, eles têm cerca de 3 metros de altura e, portanto, possuem uma força extraordinária. Também havia rumores de que eles eram completamente imunes ao frio e à violência. Mas, como quase ninguém os tinha visto, havia a chance de tudo não passar de uma lenda. Dizia-se entre o povo do reino que um nortista era igual em força a 100 pessoas do resto do país. É por isso que eles odeiam ser governados e não reconhecem a existência de senhores. William estava muito interessado nisso e achou interessante. Afinal, se ele conseguisse o reconhecimento do povo do norte, sua reputação aumentaria, embora fosse mais fácil falar do que fazer. Quando o espadachim abriu a porta para sair do escritório do chefe, ele encontrou uma cena estranha. Todas as crianças da guilda se reuniram atrás da porta e ficaram com lágrimas nos olhos. Já no campo de treinamento, as crianças conversaram com Uliami. Ouvindo que o espadachim estava indo para as terras do norte, eles quiseram ir com ele. Uliam naturalmente recusou-se a levá-los, pois para aqueles que estavam apenas começando a estudar artes marciais, essas terras seriam perigosas. Sabina disse que era muito mais perigoso interromper a educação deles. Afinal, se ele fosse embora, quem os ensinaria? A discussão continuou. De repente, uma pessoa apareceu atrás do guerreiro. Era Ashilda, que o cumprimentou primeiro. William percebeu que a expressão da garota não era boa, e então a princesa pediu permissão para conversar em particular. O homem imediatamente começou a mandar as crianças de volta. Ele queria muito ficar sozinho com ela. Mas antes de partirem, Sabina e Leo pediram para ouvir um pedido mais tarde. Para se livrar deles rapidamente, William deu seu consentimento e eles imediatamente fugiram. A Schilder percebeu que os alunos do espadachim eram muito enérgicos, ao que ele respondeu com um suspiro que eles eram bastante rebeldes. Isso fez a garota rir, mas então ela abaixou a cabeça e começou a se desculpar pelo fato de que era culpa dela que agora William tivesse que ir para as terras do norte. Afinal, foi ela quem sugeriu recompensá-lo com um título. С биологической точки зрения, люди являются животными, принадлежащими к приматам, семейству гоминид. E também me lembrou de como ela se desculpou pelas ações de Tiger Dando, seu pai. Decidido a pregar uma peça em Estilda, ele fingiu estar genuinamente descontente com a situação, já que uma viagem ao norte não estava em seus planos imediatos, e agora ele tinha que ir para lá. A princesa, já sentindo remorso por isso, começou a se desculpar novamente. Ao que, continuando sua brincadeira, William declarou que um pedido de desculpas não cancelaria a viagem. E quando a garota perguntou como ela poderia ajudá-lo, ele respondeu que, já que estava indo para lugares tão perigosos, seria legal conseguir um talismã para dar sorte. E теперь из-за вируса все человечество обратилось именно в них. Então William se aproximou do rosto dela e disse calmamente que, cheio de genuína preocupação por outra pessoa, um beijo poderia ser a resposta. Quando a menina percebeu o significado das palavras ditas, ela ficou tão envergonhada que até gritou e pulou para o lado. William continuou e disse que era hora de ir se preparar para partir, para que a princesa não se preocupasse com suas palavras. Então, ele se virou и seguiu em direção à guilda. Извращенец самодовольно улыбнулся и сказал, что вот так нужно с ними разбираться. Джо со слезами на глазах спросила его, что здесь происходит. Неужели он до сих пор воспринимает все это как игру? De repente, ela chamou o homem e correu até ele. O Liam parou e começou a olhar para o rosto preocupado dela com surpresa. Parecia até que ele tinha exagerado на бrincadeira. Когда они были в том аду, то горели заживо, а в голове у нее крутилась мысль, что она не хочет умирать такой жалкой смертью, даже не увидев перед этим собственных родителей. Mas naquele momento, a Shield agarrou o homem pelas roupas e puxou-o bruscamente em sua direção. Forçando-o a se curvar, a garota tocou seus lábios nos dele e o beijou. Então, como se percebesse que tinha feito algo vergonhoso, ela puxou o capuz sobre a cabeça e saiu correndo. Девушка воскликнула, что раз они заражены каким-то вирусом, значит, их можно было просто вылечить, а не убивать. Чжо pопросила Теина спасти их всех, ведь он может это. Em uma das tavernas da cidade, ao norte da região de Careluna, houve uma discussão entre os mercenários sobre o fato de terem recebido um novo senhor, e que ele era um poderoso mago e espadachim. Não estava claro para eles por que tal pessoa viria a esta terra esquecida por Deus. Um dos clientes sentados ali, um homem de meia idade com um tapa-olho, respondeu que era óbvio. Ninguém pode escapar da ira do Duque Ícaro, mesmo que os rumores sobre o novo Lorde sejam verdadeiros. O homem levantou-se da mesa e dirigiu-se aos presentes. Sugeriu que assustassem o novo senhor para que ele próprio fugisse daqueles lugares. O clima nas montanhas piorou significativamente, dificultando a visualização do terreno pelos caçadores, o que dificultou a conclusão de suas missões. Os dois, um homem e uma mulher, ficaram costas com costas, olhando ao redor e procurando o inimigo. De repente, a mulher olhou para cima. Acima delas, uma enorme serpente alada avançava pela neve
e atacou a garota, jogando-a para o lado. O homem chamou sua parceira Luna e correu para ajudar. A garota já havia recobrado o juízo e estava sentada ali, furiosa. De repente, ela viu que atrás do homem que corria em sua direção estava a boca aberta de uma fera. O homem se virou após o grito de alerta do parceiro, mas estava claro que ele não teria tempo de se esquivar. Naquele momento, uma figura com uma espada apareceu ao lado da fera и cortou seu pescoço com um só golpe. Ведь он главный герой, и это совершенная бессмыслица. Дело просто в том, что он слишком силен, а сюжет тогда сложно развивать, это все вынужденные меры, чтобы вернуть баланс. A mulher agradeceu pela ajuda. Em resposta, o homem disse a ela que estava fazendo o que um lord deveria fazer. Então, despediu-se e foi embora tão rapidamente quanto havia chegado. Isso deixou Luna atordoada. Entre as montanhas brancas e nevadas erguia-se um castelo não tão branco, mas igualmente nevado. William sentou-se em sua cadeira de governante, olhando para o salão vazio. Neste dia, sua posse como senhor destas terras deveria ocorrer, mas ninguém apareceu. O servo pediu desculpas ao espadachim, olhando para o chão. Prometeu enviar mensageiros às aldeias imediatamente. Mas William respondeu que era inútil. Os outros claramente não queriam reconhecê-lo como o novo senhor. Ficou imediatamente claro por que os anteriores não permaneceram ali por muito tempo. Mas ele não se importava nem um pouco, ele tinha seu próprio jeito de resolver o problema. Algumas semanas depois, em uma taverna da cidade, um homem com um tapa-olho olhou para os caçadores e tentou entender o que estava acontecendo. Todos os homens presentes foram brutalmente espancados. Então ele perguntou se era possível que o novo senhor tivesse feito aquilo. Um dos espancados confirmou isso. Ele ficou chateado com o ocorrido, mas teve que admitir sua habilidade e força. И também sua velocidade и método de luta. Лайлайла призналась, что она переживает за Теина, и если они убьют Керуна, то тогда вирус исчезнет. De repente, a porta da taverna se abriu e um dos caçadores entrou, anunciando que um novo lord havia chegado e estava na praça da cidade. O homem com o tapa-olho disse que estava indo para lá. Os outros caçadores ficaram muito felizes com isso, pois o melhor caçador da região norte de Careluna, Max, expressou sua fé de que ele lidaria com esse senhor. William parou na praça central e observou a cidade e os transeuntes. Descobriu que havia muito mais moradores ali do que ele imaginava. Тейн, между тем, произнес, что он чувствует себя живым, и кровь снова поступает в его мозг. Mas ela foi imediatamente puxada por um guerreiro com uma bandagem que apareceu ao seu lado. A menina perguntou confusa o que seu pai estava fazendo ali. Ele lhe fez a mesma pergunta. Acontece que Luna tinha vindo para ver por que tantas pessoas estavam reunidas ali. Ele tinha vindo para encontrar o senhor. A caçadora ficou surpresa que seu pai chamou o espadachim de Lorde. Mas então ela entendeu o que ele quis dizer quando se conheceram. Ela disse a Max que o novo Lord era o homem que a salvou do dragão de gelo. Max franziu a testa ao ouvir as palavras da filha. Isso tornou a situação muito mais difícil, já que agora ele precisava. Além disso, nem todos conseguiam derrotar um dragão de gelo com um só golpe. Como guerreiro de Careluna, ele tinha que reconhecer a força de tal homem, mas não podia recuar agora. Ele se aproximou de William e, apresentando-se como o maior guerreiro de Careluna, estendeu a mão para cumprimentá-lo. William se apresentou como um lord recém-nomeado, mas não teve pressa em apertar as mãos. Vendo isso, Max foi direto ao ponto. Ele disse ter ouvido um boato de que o novo senhor estava indo de cidade em cidade espancando as pessoas impiedosamente, e queria saber se era verdade. Guilherme disse que só havia repreendido aqueles que tentaram se rebelar. E com uma voz fria, perguntou a Max se ele queria estar no lugar deles. O caçador recusou, mas fez uma contraproposta. Como Capeluna é uma região fria, desde os tempos antigos, as pessoas aqui consomem álcool para lidar com o frio. Então Max sugeriu uma competição de bebida. William concordou imediatamente. Por dever de salvar sua filha, o caçador avisou o espadachim que o álcool, chamado fena, era muito forte ali, e que ele deveria pensar 2 vezes antes de concordar. Ao que William respondeu, despreocupadamente, que não se importava. Em vez disso, queria ser reconhecido como o senhor deles se vencesse, o que também significava segui-lo incondicionalmente. Лайлайла, убийца, расчленяющая жертву кинжалом, спросила его, ради чего он конкретно принесет себя в жертву. Eles começaram a competir na taverna mais próxima. Он подумал о том, что его команда так сильна, что зомби им совсем не страшны. Ele respondeu que, como Lord, não poderia deixar de cumprir sua palavra e sugeriu que começassem. E Max concordou. Depois de um tempo, Max sentiu seu nome sendo chamado e começou a tremer. Abrindo os olhos, percebeu que a imagem que estava vendo estava flutuando. В животе Лайлайлы громко заурчало, и Джо сказала ей, что она голодная, потому что они весь день ничего не ели,
Ей тоже, nесмотря на всю сложность ситуации, хочется есть. Essa declaração indignou o caçador, que se animou e tentou se sentar direito. Do outro lado, Luna o segurava pelos ombros, insistindo que ele já tinha bebido o suficiente. O homem apenas ignorou e disse que não estava bêbado. Ele não conseguia acreditar que poderia perder para alguém em um jogo de bebida, então exigiu outra caneca. Serviram-lhe um pouco, mas pediram para não exagerar. Лайла извинилась и спросила бургера, можно ли им съесть его друзей, на что он хмуро ответил, что они ему вовсе не друзья. Observando a condição do homem, William perguntou se ele definitivamente poderia continuar ou se deveria desistir. Max ficou indignado ao ver que tudo estava bem com o espadachim e disse que continuaria a competição, e eles continuaram. Тейн обратился к Ринае и поблагодарил ее за то, что она сдерживает его. E em dado momento, Max caiu no chão com um estrondo, inconsciente. Era o som da vitória de um novo Lorde. Os presentes simplesmente não conseguiam acreditar. Então William se levantou da mesa como se nada tivesse acontecido e declarou que esperava que todos retornassem ao seu castelo em 5 dias. Ele queria ver se Max conseguiria cumprir sua promessa. Após o horário combinado, William sentou-se na sala de recepção. Para sua surpresa, muitas pessoas compareceram, lideradas por Max. Sem perder tempo, William anunciou a todos os presentes que eles tinham 10 dias para se preparar para a mudança. Isso deixou todos em um estupor silencioso. Luna foi a primeira a cair em si e perguntou se todos deveriam se mudar para o castelo. William respondeu que não havia como, porque todos os habitantes simplesmente não caberiam ali. E quando perguntado para onde deveriam se mudar, ele respondeu: para o norte. Foi uma declaração ainda mais impressionante do que apenas se mover. William começou a explicar que depois de 5 dias caminhando pela área, ele encontrou um bom lugar no norte que poderia acomodar 10.000 pessoas. Em vez de viver separadamente em pequenos grupos, é melhor viver todos juntos. Max entendeu vagamente que tipo de lugar seu novo senhor tinha em mente e percebeu que canibais de gelo viviam lá. William pensou nisso e se lembrou daqueles caras grandes e carecas, com corpos de urso, que andavam sobre 2 pernas. Max se perguntou se o senhor já os havia conhecido antes. Чёнма чувствовала в одной из квартир энергию человека. Essa declaração deixou todos os caçadores em choque. William deu de ombros, dizendo que não havia nada de surpreendente nisso. E como ele havia preparado tudo para a mudança, não havia com o que se preocupar. Они решили, что вряд ли им откроют дверь, потому что мир изменился до неузнаваемости. Поэтому Чонма проник внутрь через окно. Mas então 2 pessoas o chamaram. A garota o lembrou de que eles haviam se conhecido antes, nas montanhas, e que seu nome era Luna. O homem se apresentou como Jake. Они вошли в квартиру и увидели спящую на кровати девушку. Quando Jake perguntou para que exatamente eles eram necessários, o senhor disse para não ficarem nervosos e segui-lo. A dupla seguiu William até uma torre distante. O que viram lá os chocou profundamente. Na frente deles, 3 filhotes de dragão de gelo dormiam pacificamente. Luna lembrou-se de que eles estavam caçando ovos, e depois que William foi embora, o ninho da serpente estava vazio. Parecia que seu senhor os havia roubado. Ao que William, com razão, observou que fora ele quem os salvara. O casal não teve nada a dizer em resposta. De qualquer forma, o que aconteceu, aconteceu e William pediu para não fazer barulho, pois os filhotes estavam dormindo. Ele sugeriu que o casal os acolhesse, pois os bebês eram muito ativos, glutões e barulhentos. No início, ele queria cultivá-los sozinho, mas no processo percebeu que não tinha paciência suficiente para isso. Ao que Luna respondeu que era inútil para eles, já que os Wyverns só reconhecem e obedecem ao primeiro que vem. Para eles, essa criatura era uma mãe. Hive ficou seriamente confuso sobre se deveria continuar tentando criar criaturas tão irritantes, e Jake ficou surpreso ao ver que o senhor estava disposto a entregá-las só porque ele achava que elas eram assim. Чонма понял, что вместо того, чтобы идти в школу, она все это время спала, и девушка призналась, что она действительно очень любит поспать. É por isso que Jake sinceramente aconselhou a não desistir no meio do caminho, já que em tal dragão seria possível voar facilmente até Tenstan. William perguntou onde exatamente ficava Tenstan. Luna respondeu que Tenstan era a segunda capital de Kaya, localizada 1.000 quilômetros a oeste de Karelun, embora fosse um lugar onde não havia literalmente nada. William ficou surpreso que os Wyverns pudessem viajar uma distância tão grande, e Jake notou que levaria apenas 1 ou 2 horas para os Wyverns de gelo. Essa observação mudou completamente a mente do espadachim, e ele começou a se perguntar como exatamente poderia domar os Wyverns. E então, com uma cara estranha, ele disse que achava que tinha tido uma ideia. Poucos dias depois, o povo de Karelun iniciou a grande migração sob o decreto do novo senhor. O caminho não foi fácil, mas William não os deixou ficar para trás. Сердце её чуть не выскочило. A menina disse que as pessoas no final da cadeia estavam passando por momentos difíceis
e que talvez devessem descansar, já que estavam na estrada há mais de 3 dias. Она все еще могла сдерживать его. Но если вирус и дальше будет прогрессировать, единственным выходом останется... Então ele se virou para todos. Disse que estavam quase lá. E mesmo que fosse muito difícil para eles, pediu que confiassem um pouco mais nele. Ouviram-se vozes dizendo que eles nem sabiam para onde estavam indo e nem tinham certeza se os canibais do gelo realmente tinham sido mortos. Isso deixou William indignado, porque ele já havia dito que havia matado os canibais do gelo, e os caçadores eram supostamente bravos guerreiros de Carelum. Então ele se virou e seguiu em frente. O subordinado o seguiu, mas estava muito preocupado com o que havia acontecido. William percebeu a preocupação da garota e garantiu que eles entenderiam tudo quando chegassem lá. E de fato, antes mesmo do pôr do sol, eles chegaram a cavernas espaçosas. Quando os subordinados seguiram William para dentro, eles ficaram agradavelmente surpresos. As cavernas eram altas e espaçosas, mas ao mesmo tempo o vento e a neve não entravam. Todos que chegavam até elas podiam se acomodar e descansar confortavelmente. Quando o povo se acalmou mais ou menos, William dirigiu-se a eles com um discurso. Ele disse que, já que todos iriam se estabelecer e viver ali, o novo lugar deveria receber um nome, и todos o apoiaram unanimemente. Она крепко обняла юношу и, прижав к себе, стала шептать ему успокаивающие слова. Todo mundo gostou desse nome. Tendo decidido que a situação com o PKR Selenium havia se estabilizado, William pensou em onde colocar os filhotes de Wyvern para que ficassem confortáveis e não atrapalhassem. Eles já os haviam alcançado no ar. Naquele momento, um estranho som de respingos foi ouvido. Um poliedro dourado apareceu no ar e começou a emitir relâmpagos. Вирус ярости, по всей видимости, постепенно покидал тело e mosca Teina. Depois disso, o homem de óculos desativou o artefato e murmurou baixinho por que diabos os Wyverns apareceram ali. Isso enfureceu William, pois ele mesmo criou os bebês. Isso fez com que sua voz ecoasse ameaçadoramente por toda a caverna, perguntando-se de onde aquele mago teria vindo. Ринай сообщила извращенцу, что у этой девушки получилось его вылечить. Mas ele não teve tempo, o espadachim não o deixou fazer isso atacando-o quase instantaneamente. Ativando o Ki de gelo, Hive desferiu vários golpes no mago e o imobilizou. Então ele agarrou o homem pelo pescoço e o jogou contra a parede com toda a sua força, fazendo lascas de pedra voarem em todas as direções. Olhando o mago nos olhos, William perguntou com raiva quem ele era.